Então eu convidei algumas profissionais da área de ginecologia, de sexualidade, pra gente conversar um pouquinho sobre esses temas que são tão tabus entre a gente, né? E hoje eu trouxe a Camila, ela é ginecologista, pós-graduanda em sexualidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sexualidade em várias fases da vida da mulher. Obrigada por estar aqui então, Cami. Obrigada a você pelo convite. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a infância, né? A gente estava antes aqui do vídeo, né, conversando um pouquinho também, o quão é importante a gente saber lidar, tanto os pais, né, quando tem os filhos ali, a entender como que é esse processo, né, de sexualidade. E aí a gente começa na infância, né? Pra gente como adulto, a gente já vai lembrando de algumas coisas, né, lá da nossa época, mas como pros pais também é super importante ter essa noção, né, mais geral, assim, dessa fase que, na verdade, a gente tende a pensar muito em sexualidade como o sexo, né? E não é, né? Muito pelo contrário, é muito mais do que isso, né? E já vai começar logo na infância, né? Exatamente. Então, a sexualidade, ela não é só o sexo macho-fêmea, né? Ela é um conceito muito mais amplo, inclusive é um dos pilares de saúde, até segundo a Organização Mundial da Saúde. E a sexualidade na infância não é sobre o ato sexual, não é sobre o erotismo, mas é sobre o descobrimento dessa criança sobre o seu próprio corpo, sobre a forma como ela se coloca no mundo, sobre as sensações, né? As coisas que são possíveis através daquele corpo num ambiente externo. Então a criança ali com às vezes meses de vida tem aquela fase oral em que coloca tudo na boca, é o pezinho, é a mãozinha, né? Passa muitas horas às vezes brincando com o pezinho e naquele encantamento mesmo sobre as sensações que esse corpo tem. E à medida que essa criança vai crescendo ali com 5, 6 anos, né, uma criança vai tendo curiosidade, né, do toque em si mesmo, do toque nos outros, de observar o corpo das outras pessoas, de se comparar o corpo de si com os seus pais, né, às vezes até com os coleguinhas, e os questionamentos daquela fase do porquê, né? Tudo gera muita curiosidade. Tudo gera muita curiosidade. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da sexualidade de uma forma ampla. Quando a criança ali, né, o menino, começa a colocar a mão ali na região íntima, no pênis, a menina na vulva, às vezes coçando, ou às vezes realmente se tocando porque, nossa, tem uma sensação legal aqui, né? Isso aqui é diferente, isso aqui é de alguma forma prazeroso. Não é num lugar de sexo, né? Não é num lugar de masturbação, erotismo. Talvez a gente coloque como uma masturbação infantil, mas de um lugar de descobrimento, né? De autodescobrimento. E aí os pais ficam apavorados, né? O que eu faço com isso daqui? E muitos vão para o lugar do tira a mão daí, não toca, tá, isso é errado. E isso pode ser uma coisa que vai interferir lá na frente, aí sim na sexualidade adulta, por exemplo, do sexo errado, do sujo, do não pode, né? De muitas pessoas não terem, não se sentirem livres o suficiente para o autoerotismo, para o autotoque. Então, a gente tem que tomar cuidado, claro, porque afinal de contas as crianças, né, estão muito expostas a muitos perigos e sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas de um lugar de não travar essa criança. Então, por exemplo, se você viu uma criança ali, né, o seu filho ou uma criança conhecida, ou você chama os pais, os responsáveis, ou se você é o responsável, colocar para essa criança, olha, eu sei que é gostoso, que é legal, que é curioso, você está se descobrindo, isso é muito importante, você deve fazer isso, mas isso tem hora e tem lugar para a gente fazer. Então a gente pode fazer isso, mas num lugar privado, né, no nosso quarto, no banheiro, mas não na frente de todo mundo, né, e também ensinar essas crianças que elas não podem deixar outras pessoas fazerem isso nelas. Né? Então essa educação em saúde, educação em sexualidade na infância é muito mais sobre um lugar da criança até como uma proteção contra abusos, né? E abuso infantil, que é um problema gravíssimo, né? Uhum. E é super importante também a forma de falar, né? Igual você exemplificou, né?
Porque depois, na fase adulta, ou na fase ali de início da parte sexual lá da adolescência, a gente começa a achar que tá tudo errado, né? Que é errado sentir o que a gente tá sentindo, ou que é errado se encostar, é errado se tocar, né? E isso depois, mais pra frente, traz muitas consequências, né? Aqui nos atendimentos com as pacientes, por exemplo, eu vejo muito, né? Essa parte de quando a gente... Às vezes eu tenho muita dificuldade de encostar, às vezes, na perna da paciente, né? De tanto que tem esse travamento, de tanto que tem esse... Até um tabu mesmo, assim, né? Do tipo, não quero, porque é errado. E ela, né, se contrai para se proteger, muitas vezes, de uma reação que foi alguém lá atrás que falou para ela que é errado, né? Que nem é algo que para ela é ruim, mas ela nem se permite sentir, né? Para ver como é que ela se sente. Às vezes ela, vamos dizer assim, talvez não goste mesmo. Só que a gente precisa se permitir e ver como é, né? E é tudo um processo, né? E aí eu acredito que isso na infância realmente tem uma influência muito grande, né? Em como a gente desenvolve isso depois, até essa visão do corpo, né? E não o sexo em si, né? Aqui também a gente fala muito sobre essa parte da masturbação, né? De se conhecer, do autoconhecimento, como um conhecimento. E não necessariamente a parte sexual, né? Uma coisa muito voltada lá pro sexo. A gente coloca muito foco nisso, né? E esse é um pontinho ali, né? É uma partezinha só, né? E as meninas, por exemplo, com disfunções sexuais, né? Que gera dor, né? Que é o que mais acontece, o que mais a gente encontra aqui no consultório. Geralmente está associado com essa coisa do, nós duas aqui com a perna cruzada, né? Exato. Coincidência? Não. A gente foi ensinada, né? Exatamente. Fecha a perna, que coisa feia, né? Sentou, tem que ficar toda contida. Você não pode mostrar quem você é, você não pode, né, se permitir, né? Isso tudo tem complicações ali pra frente, né? A pelve, por exemplo, a gente percebe vários bloqueios, não só do músculo do assoalho pélvico, né? Mas de movimentação, porque, credo, vou movimentar minha pelve desse jeito, que coisa mais, né, erótica, tudo é voltado pro erotismo, né? Isso. A gente perde essa coisa do corpo em si, que é uma parte do nosso corpo, a gente precisa conhecer. Como é que eu não sei, como é que eu sei que o meu braço tem toda, né, as pintinhas, eu sei, eu conheço. E aqui não pode, que coisa feia. Exato. Né? No consultório, inclusive, eu sempre pergunto, né, para as pacientes: você já se olhou, né, na tua região íntima? Você já usou um espelho ali embaixo? E felizmente eu acredito que tenha aumentado a quantidade de sims que eu recebo. Mas ainda muito contidos, ou ainda, já, mas poucas vezes, né? Ou pessoas falando assim: nossa, doutora, você vê isso todo dia, isso é tão feio, né? Então, essa coisa de ser uma coisa feia, né? E a gente foi, acho que muito ensinado, condicionado, que tudo que é voltado do feminino é sujo, é feio, é proibido, não pode, não deve... né? Então, até os cheiros, né? O cheiro natural não dá, tem que usar perfume, não tem. Então, acho que a gente precisa colocar nos nossos consultórios e também com as nossas amigas e educando as mulheres sobre o que é o normal, né? E que esse normal precisa ser aceito, que a menstruação não é suja, que aquele sangue tem cheiro de sangue, que a secreção íntima tem um cheiro característico e que não vai cheirar rosas e que vai existir, porque eu acho que isso é muito libertador mesmo, né? As mulheres se empoderarem, se conhecerem, para a partir daí elas poderem até dizerem sim ou não para aquilo que faz sentido para elas. E aí, entrando acho que até nessa ideia da sexualidade ao longo da vida, eu acho que ali no início realmente da vida sexual, né, das relações sexuais, isso é algo que fica muito presente nas mulheres. Você comentou que tem muitas pacientes jovens, às vezes adolescentes, mulheres jovens que estão começando ou começaram a sua vida sexual recente e já tem dor.
Então, eu acredito que isso do se conhecer faz com que muitas mulheres, ali no início da atividade sexual, elas tenham uma noção de que aquilo ali é para agradar o parceiro, né? Que a função da atividade sexual é para agradar ao outro e elas não são merecedoras ou elas não precisam sentir prazer com aquilo porque não é para isso que serve, né? Porque é feio, porque é errado, tira a mão daí. Exato. Então uma coisa vai levando a outra, né? E aí eu acho que essa fase de início da vida sexual, quando começar, com que idade começar, com quem você ter a sua primeira atividade sexual. E eu acho que é um trabalho de educação com as jovens falar sobre isso também. Se você, por exemplo, minha professora até da pós-graduação deu um exemplo que eu achei sensacional. Se você vai para Disney, você tem um sonho de ir para Disney. Você não vai lá e simplesmente chega no aeroporto e fala com alguém, quero ir para Disney, e vai. Não. Existe todo um planejamento por trás disso, certo? O que você tem que fazer para ir para Disney? O que você acha? Pesquisar passagem, pesquisar os parques que a gente quer conhecer, Sim. Como é que eu chego até lá. Exato. Arrumar mala, arrumar dinheiro para comprar tudo isso, certo? Então existe todo um planejamento para que você viva essa experiência de uma forma melhor. Eu acredito que a atividade sexual, no início da vida sexual, possa ser isso também. Então você precisa ter meio que pré-requisitos. Então, beleza, eu tô ali, posso ter ali uma parceria, um namorado, uma namorada, aqui falando de mulheres, né? Mas com os meninos acho que também é a mesma coisa. E aí tô com vontade de ter a minha primeira atividade sexual. O que eu considero como pré-requisitos? O que essa pessoa com quem eu vou me relacionar precisa me oferecer? Então é uma pessoa que tem que me tratar com respeito, que tem que respeitar o meu tempo, que se eu falar que eu estou sentindo dor ou desconforto, eu preciso me sentir à vontade para falar e essa pessoa me respeitar e parar qualquer estímulo que possa estar sendo incômodo. Preciso usar preservativo para me proteger e proteger a outra pessoa também de doenças sexualmente transmissíveis. Eu estou usando algum método além do preservativo ou não para prevenir uma gestação indesejada se for numa relação heterossexual. Tudo isso são os preparativos para essa relação. Para que quando essa menina, essa mulher ou até esse menino, esse homem chegue na relação, ele saiba dizer não. E nunca é tarde para dizer não. Porque muitas chegam ali e falam, ai doutora, mas daí ali começou a esquentar, a gente estava ali tendo carícias, beijo e tal. Na hora da relação, ele falou que não tinha camisinha. E aí, poxa, mas já estava ali, né? Como é que eu ia dizer não vamos fazer nada se você não tem a camisinha? Vai dizer, não vamos fazer nada se não tiver a camisinha. Pode apostar que na próxima vez a camisinha vai estar ali, né? Então, é esse empoderamento que é importante nessa fase da vida. E o que você percebe aqui no consultório em relação a esse início de vida sexual? Quais são as queixas? O que você vê de diferente, Gi? Eu acho que faz muito sentido isso que você comentou. Influencia muito, né? A forma como a gente lida com essas, não só a primeira vez, mas as primeiras ali, né? Acho que tudo é uma novidade, é tudo diferente, né? E o que a gente vê muito é que a maioria das pessoas tem uma história ruim, né? Da primeira vez, né? É difícil, eu acho que eu nunca vi ninguém que falou, nossa, foi super bom, né? Deu tudo certo. Eu acredito que, assim, existem coisas que é a questão de tudo novidade, né? Então, até a gente conseguir também se soltar um pouquinho, né? Faz parte. Mas eu acho que saber o que é normal ou não acontecer ali é importante, né? Te dá uma segurança. A gente acaba chegando mais seguro também. Não só a mulher quanto o homem numa relação hétero, né? Porque a gente sabe que também a parte dos meninos, a educação sexual também não é boa, né? Eles acabam tendo um pouco mais de liberdade, né? Aparentemente mais do que as meninas, né? Porque tem um conhecimento um pouco melhor do corpo e tudo, mas às vezes o embasamento ali não é legal, né? E aí eles chegam com uma ideia que não tem nada a ver com a realidade. E aí choca, né? Embate. Então, assim, o que eu vejo também de questões sente dor
e acha que é normal, porque as outras pessoas falaram que, não, mas é assim mesmo, dói um pouquinho, né? Não tem problema, dói um pouquinho mesmo, depois passa. Ou escutam, às vezes, né, de colegas, assim, tipo, não, eu até sangrei. Por que a gente acha que é normal, né, sangrar? Gente, não era pra ser assim, né? Mas é o que a gente mais acaba vendo, né? Sim. Em relação ao sangramento, ele pode ser normal, tá? Porque na primeira relação sexual com penetração, tá? Porque relação sexual não é só sexo com penetração. Sim. Sexo oral, carícias, masturbação, autoerotismo e na parceria, tudo isso é sexo, né? A gente às vezes resume o sexo à penetração, até sendo heteronormativo numa relação homem-mulher, né? Mas o ímen, que é aquela pequena membrana que tem na entrada do canal vaginal, tem vários tipos de ímen e alguns deles, dependendo da forma como eles são, né, por causa da penetração, essa membrana pode ser um pouquinho mais rígida e ela se rompe, ela rasga um pouquinho e isso pode sangrar, né? Mas não é para todo mundo também, assim como não é obrigatório sangrar. Antigamente se pensava, né? Tinha o teste lá da virgindade, então a primeira relação tinha que sangrar, porque senão essa mulher não era mais virgem. Até porque tem muitas meninas que às vezes o ímen se rompe andando de bicicleta, exato, né? Às vezes, caiu de mau jeito ali, porque para algumas é muito fininho mesmo, né? Então não era para ser uma regra, né? Exato, não era para ser uma regra. E uma coisa que você comentou sobre os meninos e homens é que eu acho que para eles é mais fácil o autoerotismo porque está muito exposto, né? Então o órgão genital masculino é para fora, o da mulher é muito interno, muito escondido. Então para eles nesse sentido é mais fácil. Mas tem aumentado muito também as taxas de ejaculação precoce e disfunção erétil em homens jovens, porque eles estão criando uma ideia de atividade sexual a partir do consumo da pornografia. Então, não demonizando a pornografia, mas a pornografia tradicional, ela ainda tem muito do sexo muito falocêntrico, né? Focado ali no pênis e muito sobre uma performance mesmo de esse pênis tem que estar muito duro, tem que estar, né, muito ereto, tem que durar muito tempo e essa mulher ter prazer apenas pela penetração, sendo que aí uma taxa de quase 40%, 50% das mulheres não consegue ter orgasmos pela penetração vaginal, e sim pelo estímulo clitoriano. Então, é essa mudança entre o que o vídeo, o que a pornografia ensina, como o sexo é vendido ou mostrado e a realidade mesmo, né? Então, ali aquele vídeo, por exemplo, a cena sexual e o prazer são poucos minutos, enquanto na vida real precisa de todo um preparo para que aquilo realmente aconteça, né? Então, para que um pênis fique ereto num rapaz jovem, é coisa de, às vezes, de alguns minutos mesmo. Mas a mulher, às vezes, pode ser 10, 15, até 20 minutos para que ela tenha o tempo de mandar sangue para a região íntima, nessa região íntima ficar mais entumecida, mais inchada, para que aí comece a ter um aumento da lubrificação e aí, por todo esse preparo, ela realmente ter ali o canal vaginal preparado para receber a penetração, né? Então, toda essa sensibilidade. Então, é importante também lembrar que todo esse tempo, o sexo pode ser muito prazeroso com outros estímulos, né? Estímulo, massagem corporal como um todo, né? O nosso corpo inteiro é erotizável, não é só a região íntima. Então, nuca, o pé, né, o braço, cada ser humano vai precisar se descobrir e não colocar também só na parceria a responsabilidade pelo seu prazer. Com certeza. E muitas vezes, quando acontece de não ter esses outros estímulos e a mulher não sente nada, vamos dizer assim, com a penetração, porque foi feito, às vezes, no momento errado, né? Não estava preparado para receber, e aí se sente culpada, né? De não estar gostando. Tipo assim, que tá de errado comigo, né? O que eu tenho de errado que eu não consigo gostar do que está sendo feito, né? E ao mesmo tempo, ali o homem tem um outro processo sexual, um outro processo de sexualidade. E não, mas é meio que isso que eu sei fazer, é isso que eu tenho para te oferecer, né?
E às vezes eu sinto muita resistência também da parte deles, assim, de buscar, né, conhecimento. Isso é a minha experiência aqui no consultório, né? Sim. A busca de conhecimento para a parte masculina é um pouco mais, tipo assim, não quero que ninguém me ensine a fazer, eu sei fazer, sabe? É meio, né, mais difícil do que para a mulher. A mulher não, a mulher já, às vezes, busca entender como é, conversa com amigas, né, que é mais comum de acontecer também entre as mulheres, né? E aí essa questão vai sendo mais trabalhada. Mas essa questão de culpa eu vejo muito presente também, né? Inclusive em grupos de amigas mesmo, né? A gente fala de paciente, mas não é só paciente, né? A nossa vivência, né, no geral, mulheres, faz parte. Então assim, nossa, mas eu não entendi o que aconteceu, que eu não estava sentindo, não consigo gozar, eu não estava sentindo prazer, mas é falta ali do conhecimento, né, dos dois ali em si. Não é nem só de uma parte, né? Outro, né? Homens. Eu acho que a gente, tanto eu como médica ginecologista, que atendo mais mulheres, e você, que atende mulheres também, né? Eu acho que a gente acaba ficando mais enviesado. Os homens, eles têm o machismo estrutural, ele assola todos nós, né? Então, os homens têm muita dificuldade de falar sobre sexo de um lugar de vulnerabilidade. Então, a mulher, eu acho que a vulnerabilidade ela é mais aceita para nós mulheres. Nós podemos falar, nossa, não tenho orgasmo, não tive prazer, e isso não é visto como uma fraqueza. Às vezes é até banalizado de um lugar de, é assim mesmo, né? Já o homem, não. O homem, para ele ser considerado um homem bom, ele tem que ser uma máquina sexual. Né? Ele precisa estar sempre pronto, ele sempre tem que dar conta, o homem tem vontade todo o tempo. E aí, quando às vezes se vulnerabiliza, vai para um lugar de muita chacota, de muita brincadeira, de muita até retaliação. E assim, amigos homens que eu tenho, e também tem um Papo de Homem, que é um podcast bem legal, que eles falam sobre a dificuldade que os homens têm de falar até a verdade. Então, às vezes, muitos deles estão passando pela mesma questão, pelo mesmo problema, mas na hora da roda de conversa, todo mundo tá transando maravilhosamente bem, né? E aí a sensação de isolamento até, né? Nossa, então sou só eu mesmo, o problema sou eu, ou enfim. Então, acho que tem essa dificuldade. As mulheres estão falando muito sobre isso, mas e cadê o pessoal também falando sobre a parte do masculino, né? Super importante, né? E eu acho que também é o diálogo dos dois, né? Porque aí, assim, um vai se sentir culpado aqui, o outro não vai estar sabendo o que está acontecendo e, tipo, tá tudo bem, então, né? Se ninguém tá falando nada, tá tudo bem. Porque aí tem toda a questão da conversa ali também, né? Mas acho que isso é super importante. E é isso que é a nossa ideia, né? De trazer esses assuntos assim também, né? Porque, querendo ou não, ainda é muito tabu, né? Falar sobre isso, né? Muito. Ainda mais assim, num ponto de vulnerabilidade, né? Acho que isso que é o importante. A gente não nasce sabendo fazer as coisas, né? A gente não nasce sabendo fazer as outras coisas da nossa vida. Como que a gente vai nascer sabendo fazer sexo? Né? Exato. Tipo, e o porquê é tão difícil, né, de conversar sobre. De conversar sobre. E eu acho que entra daí também essa coisa das fases. A partir desse momento, iniciou a atividade sexual, às vezes já iniciou de uma forma que vai tendo várias limitações, várias dificuldades, não se fala sobre isso, acredita-se que isso é normal, até um ponto que entra-se num relacionamento. E aí esse relacionamento, naquela fase inicial da paixão, do desejo, da novidade, o desejo sexual espontâneo é muito comum. Então, tô aqui, não tô fazendo nada e de repente pensei na pessoa, já deu vontade de estar junto, de ter relação e tal. E aí as pessoas acreditam que isso vai perdurar e que isso vai manter por muito tempo, né? Esse desejo sexual espontâneo. Mas isso é até uma reação química cerebral que dura ali em torno de 6 meses, no máximo uns 2 anos, que é o que a gente chama de paixão. A partir do momento que se entra num relacionamento mais duradouro, mais longo, numa fase de mais companheirismo, parceria, ali, de amor talvez, esse desejo sexual espontâneo nas mulheres, ele tende a diminuir muito e muitas vezes nem existe mais. E aí as mulheres se sentem culpadas do tipo, tô sem libido. Chega no consultório e fala, não tenho mais libido.
Mas porque elas acham que libido é esse desejo sexual espontâneo, apenas. Mas libido, para além do desejo de relação sexual, é também o desejo de viver, né? De fazer, libido é desejo de vida, de fazer coisas novas, essa energia vital que a gente tem. E aí elas chegam pra mim e falam, ai doutora, não tô com vontade, né? Não tenho mais libido. Aí quando você vai perguntar, mas por exemplo, se você, né, tem algum estímulo, autoestímulo, ou a tua parceria algum estímulo, você daí começa a ter vontade de ter relação? Ah não, daí eu tenho. E a relação é legal? Ah, é legal. Então você tem libido, só que você entrou numa fase do desejo sexual reativo, que é o ciclo da resposta sexual feminina. E muitas vezes, só de explicar isso para o paciente, ela já fala, nossa, então eu sou normal, então tá tudo bem. E aí tem um relaxamento que é super importante e indispensável para o prazer na relação sexual. Né? Para já não entrar com aquela pressão, né? Já entrar com uma culpa associada, uma pressão em cima do que está acontecendo, né? Exato. E para fazer sexo, a gente precisa falar sobre sexo. Então, o sexo começa muito antes da relação em si. É o bom dia que você recebeu da tua parceria, é uma mensagem legal ao longo do dia, é às vezes uma brincadeira ali, uma provocação de erotismo, uma foto, uma mensagem de texto um pouquinho mais picante, um carinho, um momento de intimidade do casal, de ter um tempo, de separar um tempo na agenda para esse casal ter junto. A gente separa tempo para ir no mercado, a gente separa tempo para buscar filho na escola, a gente separa tempo para ir na academia. E por que a gente não separa um tempo para parceria? Né? E aí precisa pôr na agenda mesmo, né? E não necessariamente assim, quarta às 8 da noite eu vou transar. Não é assim também, né? Porque pode ficar uma coisa muito mecânica. Mas é assim, não, toda quarta à noite a gente vai separar um tempo pra nós, pra sair, pra fazer uma coisa diferente ou pra fazer uma coisa que a gente fazia anos lá atrás, como ir no cinema. Vai se né? Vai se perdendo. E aí, quando vem a gestação e os filhos, isso se acentua ainda mais. É mais importante ainda ter essa visão, né? Como parceiros ali, né? Porque vai mudar tudo, né? Durante a gestação já vão ter várias fases, né? Ali de acordo com cada trimestre, a mulher muda muito o corpo, a parte emocional, né? Tem muita influência hormonal, então tem que ter o casal, ele precisa ir junto, né? A gestação, ele precisa o homem também tem que gestar junto, né? Com a mulher. E eu acho que essa parte sexual, existem muitos medos também nesse momento, né? Eu vejo assim vem muito questionamento pra mim também, do tipo, mas será que não vai machucar o bebê? Mas será que não vai atrapalhar o parto? Ou vai causar um aborto? Ou vai causar um parto prematuro? Como se, né? Nossa, não pode encostar agora, né? Na mulher ali grávida, né? E não, muito pelo contrário, né? Quanto mais tiver essa intimidade, mais a mulher vai ter essa sensação de conforto, de acolhimento, de segurança, de saber que tem alguém junto com ela ali, né? Que tá se preocupando com ela, que tá vendo ela como mulher, porque não é fácil também passar a gestação, né? O corpo muda demais, né? Muda toda a parte de autoestima, isso tudo mexe muito com a pessoa, né? Então você vê que tem alguém ali te vendo para além daquela barriguinha que está crescendo, né? É muito importante também. As mulheres, acho que elas são colocadas num lugar de quase uma santa, né? Tipo, esse corpo de gestante, esse corpo que gesta é um corpo sagrado e, consequentemente, esse corpo não pode ter prazer, ou não é um corpo erótico mais, né? Às vezes para parceria, às vezes para a própria mulher, às vezes para os dois. Então, tem dois lados. Tem paciente minha que fala, doutora, a gente não tá tendo relação porque não tenho vontade, tô com muito baixa libido, no começo da gestação, os enjoos, os desconfortos, né? Às vezes um pouco mais de cólica, o medo desse aborto. Relação sexual não causa abortamento, né? Às vezes,
O colo do útero, né, que fica ali no fundo da vagina, ele fica mais sensível, um pouco mais que a gente chama de friável, como se ele fosse mais sensível mesmo. E aí, às vezes, numa relação com penetração, encostar nesse colo, pode ser que esse colo sangre um pouco. Mas é um sangramento de colo, não da gestação lá em cima, né? Não induz abortamento. Mas, lembrando, é importante que a paciente saiba, que a mulher saiba, que uma relação sexual e até mesmo o prazer, o orgasmo, podem gerar contrações uterinas. Então, o músculo do útero ter uma resposta. E isso pode ter algumas cólicas. Tanto no primeiro trimestre, ali no começo, quanto lá no final. E aí, às vezes, a pessoa acha, meu Deus, estou entrando em trabalho de parto porque a relação sexual causou isso. Não, é uma resposta fisiológica, mas não é forte o suficiente para causar um abortamento. Claro que, como tudo na medicina, existem algumas exceções, né? Então, uma paciente que tem uma placenta baixa, uma placenta prévia, uma paciente que tem um colo com insuficiência, um colo muito curto, um colo que já tem um risco de abrir, uma paciente que esteja em risco de trabalho de parto prematuro por outros fatores, em casos como esse, eventualmente a relação sexual ela é orientada a não acontecer com penetração. Mas existem muitas outras coisas que podem ser feitas, né? Então, sexo oral, carícia, não precisa acabar ali todo esse contato íntimo. Essa intimidade, essa proximidade do casal, ela é extremamente importante. Porque depois que vem esse bebê, que é um novo membro nessa família, que bagunça toda a dinâmica desse casal, né? Essa relação sexual já vai ficar diferente, já vai ficar mais dificultada em vários aspectos. Então é importante que ao longo da gestação seja fortalecido esse vínculo para que depois esse vínculo, essa intimidade fique mais fácil de ser reativado e regado, né, ao longo do tempo. Com certeza. E aí vem os pontos também de comparação, né? De novo, não dá para comparar uma sexualidade, enfim, uma intimidade nessa fase com o que tinha lá na adolescência, né? Ou lá no início do namoro, né? Não tem como comparar, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo não é para ficar sem, né? A gente precisa entender cada fase e se adaptar a isso, né? E outra questão também é o que é normal ou não de acontecer, né? Por exemplo, a gente pensando num pós-parto também, né? Até ter toda aquela adaptação ali do casal e tudo, realmente gera uma confusão, né? Mas mesmo assim, ainda não é normal sentir dor, não é normal não chegar no orgasmo, né? Ou assim, ter muita dificuldade, né, para chegar. O que está acontecendo? Às vezes é uma questão física mesmo, por isso que é importante ter o acompanhamento do médico, do fisioterapeuta, né? Porque cada profissional vai ter uma visão do corpo da mulher, vai ter uma visão da fisiologia ali, né? E eu gosto sempre de frisar essa questão. Não é porque tá no pós-parto que vai perder urina, que vai ter dor e nossa, agora eu preciso conviver com isso porque assim, teve um parto, né? Teve uma gestação, teve um parto e aí é isso. Não é. Não. Tem tratamento para tudo isso, né? Não é normal. A gente tem que entender que muda a fisiologia, mas não é assim, mudou e agora eu vou ter que lidar com isso para sempre. Não, tem tratamento, né? Se tá doendo, a dor sempre é um alerta, né? A dor tá ali para te alertar, para olhar para o que tá acontecendo. Então, se tá doendo, é porque alguma coisa não tá certa, alguma coisa não tá legal. E o parto em si, a gestação, na verdade, em si, né, ela acaba sobrecarregando muito a região da pelve. Então, é comum que aconteça de ter essas tensões no pós-parto, né? Isso. E a gente tem tratamento para isso, né? Imagina, não precisa passar por essa fase. Mas eu acho que o mais importante é a gente diferenciar. É comum, mas não é normal. Então, não é porque é comum e porque uma amiga sua teve, a sua mãe comentou que teve, que você precisa aceitar isso como uma realidade absoluta e não procurar ajuda. Então, é comum que exista desconforto, principalmente no puerpério. A prolactina, que é um hormônio que sobe muito no puerpério, na amamentação, ela causa um ressecamento vaginal, ela causa ali uma certa atrofia que às vezes se equipara a uma vagina na pós-menopausa. Isso é comum, isso é fisiológico, mas
tem tratamento. Então não é porque é fisiológico e que porque pode acontecer que você precisa aceitar isso e falar, ah não, então dói e vai ser assim para sempre. Não, né? Existe a fisioterapia pélvica para fortalecer essa musculatura, para que você não fique perdendo urina. Existe medicamentos ali de cremes vaginais que você pode, né, pedir ao seu ginecologista que te oriente como usar, para que você possa melhorar a qualidade dessa mucosa vaginal, para que tenha mais conforto. E muitas vezes não é nem só pensando na relação sexual, mas esse desconforto pode causar uma ardência, uma queimação na região íntima, independente da relação sexual, no dia a dia, que pode até dar uma confusão e achar que está com infecção urinária. E aí começa a tomar antibiótico em cima de antibiótico e as coisas não melhoram, né? Então, não é porque é comum que é normal. Isso é importante de frisar. Exato. E aí a gente chega na fase ali pra frente, né, de climatério, menopausa, que também eu vejo que as minhas pacientes me falam muito que elas se sentem às vezes muito sozinhas nesse momento, assim, porque também é difícil de comentar, né, e é muito assim, ó, como se cada coisa que falasse é frescura, né? Então, tipo assim, pare de reclamar, tá na menopausa, é assim mesmo. Agora é daí a ladeira abaixo, né? É daí pra pior. Não, tua vida acabou. Agora acabou. E comigo foi assim, eu comecei a perder xixi, eu comecei a ter escape. Exato. Nunca mais tive libido, nunca mais tive vontade de fazer nada. Dói mesmo, né? Ou aí fica a base só de pomadinhas, que é importante, mas tem muita coisa a mais que a gente pode fazer, inclusive com a fisioterapia, né? Sim. Trabalhar toda essa parte muscular de liberação de fáscia, de mobilidade do tecido ali, que ajuda demais na lubrificação, que é uma das coisas que as mulheres mais reclamam, né? Acho que realmente causa um desconforto. Acho que a questão, de novo, né? Existem alterações físicas que são fisiológicas, que são naturais do processo de envelhecimento, como essa secura vaginal, como a dificuldade, às vezes, um pouco menos do desejo sexual, e também o tempo para se obter o orgasmo, ele fica mais alargado. Às vezes, uma mulher que tinha já orgasmos e vários, né, múltiplos orgasmos, começa a ter um orgasmo de uma intensidade menor, com menor quantidade, mas não quer dizer que ela não vai mais ter. Só que ela tem que entender que isso vai mudar. Então, eu percebo que mulheres que passam por esse processo com mais educação em saúde, com mais informação de qualidade, elas começam a entender melhor esse processo e aí, ao entender, elas passam por um processo de aceitação, né, da menopausa, e levar com mais leveza também essas mudanças faz com que ela possa não se levar para um lugar de culpa, não se levar para um lugar de eu tô ficando velha, né, eu não sirvo mais para nada, já acabou toda, né, a minha vida sexual acabou, já foi. Não, ela vai mudar, com certeza. Vão ter coisas que vão mudar, que são independentes da gente, mas é importante que essa mulher, sabendo essas mudanças, ela procure auxílio para que ela possa se adaptar. E muitas vezes essa adaptação vai levar ela para lugares que ela nunca viveu antes. Exatamente. Intimidade com a parceria, de mais prazer, né? Então existem muitas alterações físicas que a fisioterapia pélvica pode ajudar, que a ginecologia pode ajudar, mas que a psicologia vai ser muito importante também para que essa mulher entenda onde ela está, em que solo ela está pisando, digamos assim, né? É o conhecimento, né? É falar sobre isso, né? Que é importante, porque às vezes vai acontecendo as coisas ali, nessa fase, e a mulher fica assim, tipo o início, né? Quando a gente menstrua a primeira vez, né? Isso. Tipo assim, meu Deus, que coisa esquisita, né? Uma dor, e de repente, o que eu faço? Então lá, às vezes a gente tem apoio da mãe, né? A mãe tá ali, muitas vezes, ajudando mesmo, explicando, olha, agora vai acontecer isso todo mês, tal. Mas falta isso lá no final. Quem que fala? Quem que, né? Não tem essa... Às vezes até o acompanhamento ali que a gente faz de saúde, ninguém pergunta muito pra mulher, e aí, como é que tá a tua vida sexual? Como é que tá tá sentindo dor? Tá conseguindo chegar no orgasmo? Não, é só fazer o exame pra ver se o colo do útero tá tudo bem e boa, né? Sim. Tipo, é isso aí. Mas e o restante das coisas que se alteram, né? Essa pergunta simples, assim, né? E como tá a tua vida sexual?
Uma pergunta geral, assim, ampla, né? E nas diferentes fases da vida é incomum de ser feita nos consultórios, até do ginecologista. Né? Muitas vezes, porque às vezes assim, a gestação já exige tanta coisa, né? É rotina de pré-natal, é ultrassom, é dúvida sobre parto, sobre isso, sobre aquilo. E às vezes não há tempo, mas precisa ter essa lembrança. E às vezes, se sua ginecologista não te perguntou, comece também a perguntar. Sim, né? A gente tem que Tirar colocar as dúvidas. a parte sexual como saúde, né? Porque eu acho que também influencia assim, eu não vou ficar falando disso com o médico, eu tô aqui para uma consulta médica, eu vou falar da minha parte sexual com o médico? Sim. Sim, é saúde. É saúde. Né? Tem que Faz falar. parte. Faz parte, exato. E em todas as fases, né, da vida. Todas as fases. É importante. Então, que bom que temos profissionais, né? Que bom. Estamos estudando várias técnicas sempre, né? O estudo na área da saúde ainda bem que está se evoluindo muito, né? Nesse ponto. E quero agradecer pela tua presença. Obrigada, Gi. Espero que vocês tenham gostado. Sim. E vamos pensar em próximas conversas. Foi muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu sou a Gi Bonetti, sou fisioterapeuta pélvica aqui no Força no Períneo e agora eu convido você a se inscrever no nosso canal para que você tenha uma vida com menos dor, mais confiança e muito mais prazer.